Boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Como disse nosso presidente, não é a primeira vez aqui, tem estado também em outras unidades. E sempre recebido com muito carinho, faz com que eu tenha sempre muita satisfação de estar com vocês. Eu trouxe uns folhetos que estão sendo distribuídos e permitam-me falar a respeito disso um instantezinho. É o curso de perito judicial. O perito judicial, sabem, é bem distinto do perito criminal. O perito criminal é um funcionário público concursado que trabalha junto a um órgão de segurança pública, normalmente a Polícia Técnico-Científica, e é funcionário de carreira. O perito judicial, não. É um profissional liberal, desenvolve normalmente as suas atividades e pode ser chamado pela Justiça para prestar um serviço como perito. Imagine uma situação em que haja uma queixa, uma reclamação, uma ação contra uma empresa da área imobiliária, por alguma razão que a pessoa se sente lesada. Entra com ação em juízo. O juiz entende de direito, mas não entende de negócios imobiliários, não é a formação dele. Mas ele precisa prolatar uma sentença. É obrigação sua. E aí o que ele tem que fazer? Recorrer a um perito. Então, nomeia um corretor de imóveis, com a sua classificação profissional, como perito. Apresenta o caso, os quesitos. Esse perito vai desenvolver o estudo a respeito da questão proposta, vai responder os quesitos, terminou aí a sua atividade. O juiz, quando nomeia o perito, já fixa os honorários que ele vai receber. Terminou, fez o seu laudo, entregou, está desvinculado do processo, recebe o seu valor, diferentemente do advogado, que tem que esperar até o fim da causa. O perito não, recebe de imediato e já pode prosseguir a sua jornada normal. Nós temos um curso no Instituto JB Oliveira de Educação e Formação, que vai se realizar no dia 18. Se alguém tiver interesse, poderá depois se inscrever. Como temos convênio com o Cresce, o valor a ser pago é menor, é o de conveniado. E agora vamos falar sobre comunicação e sua importância, sua influência. Aqui está a nossa saudação à Quarta Nobre. A última vez que estive aqui, acho que foi em 2010 ou 2011. E hoje nós vamos falar sobre comunicação, seus efeitos nos negócios. Mas não é apenas comunicação, porque comunicar-se, todos se comunicam. Mas há necessidade de uma comunicação que produza efeitos. Por isso, tem que ser uma comunicação correta. Ninguém melhor que um corretor para fazer uma comunicação correta. Até porque, etimologicamente, estão ligados. Correta, corretor, juntos. Aqui, nós vamos caçar palavras para definir, de uma base comum, o que nós queremos falar, por exemplo, sobre negócio. Negócio, negócios. E temos aqui uma origem interessante desta palavra. Lá no passado, a população do mundo praticamente se dividia em dois grandes grupos, os nobres e os plebeus. Os nobres não podiam trabalhar. Trabalhar era vergonha, não podia. Ele tinha que ficar na boa vida, no dolce far niente, teria que ficar no ócio, apenas no ócio. Quem tinha que trabalhar? A nossa categoria daquele tempo. Então, viviam os nobres no ócio, em caçadas, em festas, em banquetes, em passeios, porque essa era a sua forma de ter o ócio. E os outros, que não podiam, tinham nec ócio, isto é, não ócio. Portanto, tinha que exercer uma atividade. E esse nec ócio acabou se transformando em negócio, que é toda atividade laboral, toda atividade que produz um resultado efetivo é um negócio. Então, nós somos plebeus por origem,
mas gostamos muito de negócio. E esse negócio se desenvolve de muitas formas. Hoje, o telefone, e ali ainda está um pouco ultrapassado, porque é um fixo, hoje normalmente é um celular. O telefone é uma fonte de negócios, na área imobiliária muito importante. As reuniões, as famosas reuniões, e a celebração de negócio. E vocês estão vendo aqui, sintomaticamente, dois representantes de duas áreas que estão crescendo muito, a China e a Índia, exatamente porque estabelecem muitos negócios. E comunicação, o que é isto? Esta parte aqui, alguns já viram até em palestras minhas, porque sempre que falo de comunicação, eu sou obrigado a trabalhar com este quadro aqui. Comunicação, o que é isto? E se eu perguntasse aqui, nós íamos ter muitas respostas, não íamos? Todo mundo sabe o que é comunicação. Afinal de contas, nós nos comunicamos todos os dias, o dia todo. E alguns, não contentes de falar o dia todo, ainda falam à noite dormindo. Em alguns casos, com graves consequências. Num dos cursos de oratória que eu ministrei, um participante disse: professor, o meu primeiro casamento acabou por isso. Eu falei dormindo e ela estava acordada. E o pior é que a mulher sempre está acordada. Aliás, eu trouxe aqui, e depois vou ver qual vai ser o critério de sorteio, 2 exemplares de livros meus, mostrando a língua, sobre a língua portuguesa, e boas dicas para boas falas sobre técnicas de comunicação. Faltou trazer o audiolivro, que se chama Homens são de Marte, Mulheres são de Morte. Alguns pensaram que mulheres são de Vênus. Não, esse é outro autor. O nosso é Mulheres são de Morte. E eu vejo que algumas senhoras aqui, se alguma coisa que eu falar aqui sobre mulher não lhes agradar, nós resolveremos isso pela forma democrática do voto. Submeteremos a questão a voto e a maioria vence. Democracia é isso. Vocês viram o resultado das eleições. O candidato com 22.071 votos, deputado federal. Um candidato com 109 votos, 109 mil votos, não conseguiu se eleger. Democracia tem isto, né? Churchill dizia que a democracia é o pior de todos os sistemas de governo, abolidos todos os demais. Mas minha homenagem às mulheres. Vocês valem muito mais do que nós costumamos atribuir o valor a vocês. E vocês têm uma capacidade que nós não temos. É a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós não sabemos como é que vocês conseguem fazer isso, mas vocês conseguem. Então, tenham um pouco de compreensão conosco, porque nós fazemos uma coisa por vez. Se vocês pedirem 3 coisas, 2 vão deixar de ser feitas. A coisa mais banal é quando vocês botam leite para ferver, estão com o telefone aqui do lado, estão passando a roupa e ainda assistindo a novela e vai tudo bem. Aí Bonete pede para o maridão: olha o leite aí para não derramar. E ele fica só cuidando daquilo, fica de plantão. E derrama. É estratégia. E o pior é que ela ainda vai dizer: mas logo hoje que eu limpei o fogão. Ela nunca limpa o fogão depois que derramou, é sempre antes. Pois é. Nós também, quando estamos dirigindo, vocês já viram, né? Procurando o endereço, nós tiramos o som do rádio, porque não dá para procurar o endereço e também ouvir rádio. Pois é. E se ela estiver do nosso lado e estiver falando conosco, nós vamos passar batido, mas nem há dúvida. E ela vai dizer: você passou. E nós vamos justificar: é claro, você está falando. E ninguém escapa disso. Vínhamos de Santos, minha mulher e eu, pela Imigrantes. Eu moro aqui na Zona Sul.
E todas as vezes que subimos, eu pego aquela alça de acesso para Bandeirantes, 23 de maio, e chego em casa. Mas nesse domingo nós íamos para a Zona Leste. Então eu pensei, eu não vou pegar a alça de acesso. Eu vou pegar o túnel Maria Maluf. Estou dirigindo. Aí, de repente, ela falou comigo, eu peguei a alça. E ela disse, mas você não ia direto? Eu disse, ia. E não falei mais nada. Eu aprendi, estou casado há 43 anos com a mesma mulher. Eu aprendi uma coisa, se você estiver errado numa discussão com ela, fique calado. Agora, se você estiver certo, fique mais calado ainda. E uma outra coisa para fechar esse entretanto aqui, uma outra coisa que eu aprendi, e aprendi com a minha esposa, é que a mulher tem o hábito de salutar, de privatizar o seu erro e socializar o dela. Pode observar, se você está dirigindo e você erra, ela fala, você errou. Se ela está dirigindo e erra, ela fala, acho que nós erramos. Bom, mas o que nós vamos falar aqui é sobre comunicação, em minha homenagem às mulheres de verdade. Vocês têm um valor extraordinário. Observem que o homem, somente no momento de ejaculação, ele expele algo ao redor de 450 milhões de espermatozoides, uma vez. A mulher, durante todo o seu ciclo produtivo, produz apenas 40 mil óvulos. Então, é uma diferença entre a quantidade e a qualidade. E Deus foi muito sábio, né? Quando percebeu que faltava alguma coisa na sua criação, está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 8, não é bom que o homem esteja só. Esse camarada não vai dar conta do recado. Vou fazer uma companheira para quebrar um galho. E aí criou a mulher. E essas diferenças que nós comentamos, e que existem realmente, são complementares, não são conflitantes. Aquilo que falta no homem, Deus colocou na mulher, maior sensibilidade, maior percepção das coisas, maior acuidade, maior atenção. Parabéns às mulheres e muito obrigado por vocês existirem. E saibam que se vocês não existissem e o homem pudesse ficar grávido, ele não ia suportar 9 meses de jeito nenhum. E outras coisas mais. Eu vejo, às vezes, a mulher subindo no ônibus, está com o bebê no colo, o outro pela mão, uma sacola e a bolsa. Você daria conta disso, Bonetti? Comunicação, o que é isto? Olhando para a palavra, duas partes se destacam. Ali saiu do registro, é comum e ação. Então, comunicação é a ação de colocar ideias em comum, segundo diz o dicionário, que traz exatamente esta definição, a ação de colocar ideias em comum. Pois bem, aí nós temos que ir a um outro campo e lembrar que toda comunicação é uma ideia que nós temos que fazer chegar, convergir para a mente do nosso interlocutor. A comunicação é uma ideia, e essa ideia surge no nosso cérebro. E esse nosso cérebro, isso é bom que nós saibamos bem, está dividido em 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, isso aqui é bastante conhecido. O esquerdo é o hemisfério da lógica, da coerência, dos números, da quantificação. Importante para o corretor? Claro. Ele trabalha com números, ele tem que mostrar a vantagem numérica, a vantagem financeira. Esse campo é trabalhado no hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Mas basta isso? Não. Toda compra, todo negócio tem envolvido algo chamado emoção. Ninguém compra sem emoção. Imagine alguém que vai comprar um imóvel. O imóvel
é o sonho número 1 do brasileiro. A primeira coisa que ele quer ter é o seu teto, é a sua casa própria. Então, este sonho não é tanto do lado esquerdo do racional, é do emocional. Uma outra coisa, quem trabalha muito o hemisfério esquerdo é o homem. A mulher trabalha o esquerdo, mas também o direito, e mais o direito. E numa transação imobiliária, a opinião da mulher vale ou não? E como vale? E como vale? Então, para que nós tenhamos condições de uma comunicação boa, de uma comunicação correta, de uma comunicação eficaz, nós temos que saber trabalhar o hemisfério esquerdo da razão, da lógica, da coerência, dos números, dos cálculos, das vantagens, e trabalhar também o hemisfério direito, da emoção, da sensibilidade. A pessoa que compra um imóvel, compra pensando no bem-estar da sua família, compra pensando naquilo de conforto, de segurança que vai trazer para os seus. Este lado é o lado direito, é o lado emocional. Então, nós temos um comparativozinho rápido. Este aqui é lógico, aquele é intuitivo, analítico, sintético, detalhista, este é amplo, mecânico, criativo, cuida da substância da coisa em si, da matéria, este aqui da essência, aquele é cético, quer comprovação, e este é receptivo. Este é repetitivo e este é inovador. A comunicação é um processo, isso também vocês já sabem, porque todo professor de comunicação diz a mesma coisa e não há a fugir. São apenas 3 fatores. De um lado nós temos o comunicador, do outro nós temos o receptor e entre os dois a mensagem. Aqui está o ciclo da comunicação. O comunicador, o receptor e a mensagem. E a comunicação se dá quando o comunicador tem uma ideia e quer transmiti-la ao receptor. Está aí. Isto é o desafio da comunicação. É transmitir uma ideia que você tem no seu cérebro para o outro cérebro. Eu sempre lembro que, se nós fôssemos pessoas evoluídas, nós transmitiríamos a ideia pela ideia. Isto é, não precisaríamos de palavras. Nós transmitiríamos pelo pensamento. Nós temos essa capacidade? Temos ou não? Será que não? Pois é, pois é. Normalmente nós diríamos que não, mas na realidade temos. Chama-se telepatia. Só que nós não sabemos trabalhar a telepatia. É como o computador, que muitas pessoas usam só para fazer mala direta. Ele tem uma capacidade muito maior. Nós temos chamados suprapoderes, capacidade psigama, entre elas a telepatia, é transmitir sentimentos e ideias à distância, a telecinésia, mover coisas à distância, é a precognose, conhecer com antecedência e tudo mais, mas nós não sabemos acionar, acessar esse processo. Ora, se não temos a condição de transmitir a ideia pela ideia, nós temos que usar o chamado processo da comunicação. Isto é, como é que a comunicação se processa. E aí nós temos a ideia, comunicador, converte essa ideia através de codificação em uma mensagem, passa essa mensagem para o receptor, que vai decodificar e formar a ideia. Isto aqui é o processo da comunicação. E, às vezes, a pessoa diz, mas é a ideia que é a comunicação? Sim, porque se nós não entendermos a ideia, nós não recebemos a comunicação. Vocês já ouviram a pessoa dizer, quando você explica alguma coisa, ela não entende, ela diz uma frase, já ouviram ou não? Além do o que ela diz? Não entendi, o que mais? Não compreendi, o que mais? Repete. Você já ouviram a expressão, ela diz assim, não faço a menor ideia. Ou seja, se eu não fizer a ideia, não adianta você falar, não adianta você escrever. Já leram uma bula de remédio? Já? E? Entenderam tudo?
E notem, eu não estou falando da receita que sai de um médico para outra pessoa da área de saúde, para o farmacêutico, por exemplo. Não. Eu estou falando da bula, que veio para mim. Tanto que em cada embalagem vem uma bula. E está escrito assim, instruções ao paciente. Sou eu. Só que eu leio, não entendo nada. Aí de paciente eu me converto em impaciente. Exatamente, não está decodificada. Não faço a menor ideia. Então, para que nós entendamos, é necessário que façamos ideia do que o código quer dizer. Estão todos me ouvindo bem aí? Aí atrás? Então, ouçam. Ahlam o sahlam. Quantas interrogações, hein? Ahlam o sahlam. Querem que eu fale mais alto? Precisa, não? Ahlam no sahlam. Adiantou? Ouviram, não ouviram? Não adiantou porque não fizeram a ideia. Fique bem claro isto. Ah, você não vale. Claro, ele entendeu. É uma mensagem bonita, não é? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Meu amigo, meu irmão Murad, entendeu muito bem. Pois bem, a ideia é que é a comunicação, e ela é representada por códigos. Aqui eu vou fazer um outro gráfico um pouco mais complexo, um pouco mais rápido, e vocês vão ver que eu acrescentei ali o canal, por onde a mensagem vai transitar. E notem qual é, normalmente, o problema. É que aqui, o transmissor ou comunicador, quando vai escolher os códigos para formar a sua mensagem, ele se baseia na sua experiência, na sua vivência. E ele usa, muitas vezes, termos técnicos. Do lado de lá, o receptor vai se basear em quê? E vivência dele, não do outro. Então, termos técnicos devem ser evitados. Se você disser para alguém que vai cobrar a diferença pro rata, já embatucou. Pro rata nós usa formicida, veneno. Rata é mulher do rato. Aí você completa, não, é pro rata diz. Adiantou? Piorou. Não, é porque aí tem um laudêmio. Que é isso? Um laudêmio. E também nós vamos fazer um negócio ad mesuram ou ad corpus. Em toda a área existe isso. Na área do direito também. Advogados aqui, não. Pois é, o camarada chega e diz, doutor, eu vou vender minha casinha, o senhor pode aí me dar uma orientação? Diz, pois não, o senhor tem outorga uxória? Eu acho que eu já tive isso, mas já sarei. Tô bom. Quando eu era criança, acho que eu tive. Outorga uxória é apenas autorização da esposa, naqueles casos em que era necessária essa autorização. É, né? Continua. Bom, o que não é necessária a autorização da esposa, hein? Aqui está uma advertência para que tenhamos uma comunicação correta. Não usar termos técnicos fora da área técnica. E, se tiver que usar, decodificar. E decodificar com cuidado, porque a pessoa pode se sentir ofendida. Então, você vai dizer, bem, como o senhor sabe melhor do que eu, e aí dizem a decodificação do assunto. A pessoa vai se sentir valorizada. Se você disser, não, eu vou explicar porque você não entende disso. Pronto, já fechou uma porta. Aliás, a maneira de falar é uma das coisas importantes na comunicação. A maneira de falar. Quando você diz, é mentira, criou um problema. Se você disser, não é bem verdade, já melhorou. E se você disser, bem, não foi bem assim que aconteceu, você criou um espaço para poder se explicar, se justificar.
Mas se disser clara e frontalmente é mentira, acaba de fechar uma porta. Há outras situações em que nós temos que tomar cuidado com a maneira como nós falamos uma palavra. É aqui, normalmente, que acontece o ruído ou bloqueio, na decodificação. Muitas vezes, o que acontece é um bloqueio, a pessoa não entende nada, e outras vezes é um ruído, isto é, um desvio da comunicação. Eu acho que eu já contei para vocês aqui uma história que está num outro livro meu, chamado Falar Bem é Bem Fácil. Mas eu acho que eu vou contar de novo, porque mostra exatamente aquilo ali. Ruído, pois é. Ainda bem que é externo. O cidadão da zona rural não está muito bem, pega a mulher do lado e vai ao médico. E aí está mais uma coisa, o homem é o bom do pedaço, mas quando ele claudica, ele se apoia na mulher. É a mulher que é o apoio. E aqui está outra coisa que o homem detesta fazer. Ir ao médico. Que trabalhão que ele dá para a mulher. Ela diz, você já marcou a consulta? Não, mas eu vou marcar. No outro dia, já marcou a consulta? Olha, não deu para ligar, mas no outro, aí ela se aborrece, ela vai e marca a consulta. Qualquer consulta. Não estou falando daquela famosa consulta, que é o horror de todo homem. Toque, né? Mas agora já mudou o nome. Politicamente correto é outro. Chama-se inclusão digital. Mas... Pode ser. Aí o cidadão foi fazer o exame de inclusão digital. Essa é a outra história. Terminou, o médico disse, olha, já fiz o exame. Disse, doutor, permita-me perguntar, qual dedo o senhor usou? Ele disse, foi esse. O senhor poderia fazer com esse? Poderia, mas por quê? É porque eu gosto de ter sempre uma segunda opinião médica. Mas então, o cidadão faz o exame, o médico lhe diz, bem, o que temos aqui é apenas uma intumescência da glândula prostática. Não vamos precisar proceder à prostatectomia. O senhor vai apenas usar isto. Ele sai e fala para a mulher, véia, você entendeu o que o doutor disse? Ela disse, não faço a menor ideia. Então vamos voltar. Voltam lá e, doutor, o que é para nós fazer com esse negócio que o senhor deu para nós? Bom, o senhor vai usar este supositório na extremidade retal. Ah, sim, senhor, extremidade. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Corredor de novo. Mulher, agora você entendeu? Na dica de nada. Então vamos voltar. Doutor, dá para explicar mais explicadinho, mais melhor? O que nós fazemos com esse tal de depositório? Bom, o senhor introduz no orifício anal. Ah, sim, senhor, sim, senhor. Volta para o corredor. Mulher, você entendeu agora? Não, ele fala muito comprido, né? Fala uns negócios assim comprido. Vamos pedir para a mulher dele falar mais curtinho para nós entender, mais curtinho. Volta lá e fala, doutor, dá para o senhor falar mais curtinho? O que é para nós fazer com esse tal de depositórios? Está na televisão. O senhor introduz no ânus. Ah, sim, senhor. Ah, sim. Mulher, agora ele falou curtinho, você entendeu? Ele falou curtinho, mas não falou que nem que nós entende. Ele não falou que nem que nós fala. Ele tem que falar que nem que nós fala. Volta pela quarta vez. Aí o médico finalmente compreende que está usando uma linguagem técnica demais. Até para nós seria complicado, intumescência da glândula prostática. Aí ele usa a expressão popular, que eu não vou precisar usar aqui. Mas nem preciso, porque a ideia já fizeram. Se a ideia já foi transmitida, a palavra é desnecessária. Ele diz, o senhor pega esse supositório e
Aí o velhinho diz, olha, doutor, eu bem que falei para minha véia que o senhor ia acabar se aborrecendo com nós. O que mostra isso? Pois é, foi assimilada, mas de maneira incorreta. Ruído e bloqueio. Bloqueio quando não entende nada, ruído quando entende num outro sentido. Então, é muito importante que tenhamos cuidado na maneira como nós formulamos a nossa mensagem. Não de acordo com a nossa vivência, mas de acordo com a vivência, com a experiência, com o conhecimento, com a capacidade de assimilação do nosso interlocutor. Nós estamos falando para ele, não para nós. Temos que usar a linguajar dele, o conhecimento dele. A comunicação é muito mais do que palavras. Muitas pessoas pensam que basta falar. Pronto. Há um estudo sobre o valor da palavra em uma comunicação. Em uma comunicação, nós temos 3 fatores: a palavra, a inflexão de voz e a linguagem corporal. E a proporção da palavra é muito pequena. A palavra em si contribui com apenas 7%. Então, a comunicação correta é muito mais do que palavras. Comunicação correta compõe-se de 2 fatores básicos: eloquência e retórica. E aí alguém vai dizer, mas, professor, você está falando agora de oratória. Nós estamos aqui falando em comunicação, o senhor está falando de oratória. Há diferença? Não. Não. Oratória vem do latim os oris, que significa boca. Oratória é toda a comunicação falada. Qualquer tipo de comunicação falada é oratória. Numa conversa dialogada, eu estou desenvolvendo a oratória. E os princípios da oratória clássica são os mesmos da oratória negocial, pedagógica, política, jurídica, etc. E na oratória, ou na comunicação, nós temos apenas 2 componentes: eloquência e retórica. O que quer dizer um, o que quer dizer outro? Eloquência é verbosidade, fluência verbal, quantidade de palavras. Uma pessoa eloquente é aquela que tem uma grande facilidade de encadear uma palavra na outra numa sequência ininterrupta. E é muito gostoso ouvir uma pessoa eloquente. Ela não se repete e ela não usa também as muletas verbais. Conhecem? Né, tá, certo, entende, entendeu? Que prejudicam a fluência verbal. Então, a pessoa precisa saber que o elemento básico da comunicação, da boa comunicação, é a eloquência. Tem que ter palavras, tem que ter verbosidade. E alguém poderá perguntar, como fazer para ter eloquência? E a resposta é, lendo bons livros. Lendo bons livros. Não pense que eu estou fazendo propaganda, absolutamente. Não precisa ser este livro, pode ser este aqui. Na verdade, ler bons livros e ler com atenção, para assimilar as palavras, enriquecer o seu vocabulário. E aí, quando precisar falar, as palavras estão ali à sua disposição. Você não ficará gaguejando, não ficará usando as famosas muletas verbais. É, portanto, quantidade de palavras. E retórica é a arte de conduzir as palavras. Uma coisa é ter a palavra, outra coisa é saber conduzi-la. Conduzi-la para quê? Para atingir os ouvidos. Há pessoas que falam e ninguém as ouve. Mas basta isso? Basta atingir os ouvidos? Não. Ouvidos não decidem nada. Ouvidos não são centro decisório. É por isso que o homem não ouve muito quando a mulher fala, sabe? Ela está falando e ele está ali com aquela atenção, né? Doido para sair, e ela falando. A briga começa se ela perguntar, o que foi que eu disse?
Então, ouvidos servem no máximo para ouvir, não decidem nada. Então, nós temos que corrigir a definição. Retórica é a arte de conduzir as palavras para atingir ouvidos e mente, cérebro. Agora nós chegamos ao centro de decisões. A pessoa decide aqui. Não basta entrar nos ouvidos, tem que atingir o cérebro. E para atingir o cérebro, nós temos que falar as coisas com lógica, com pertinência, com inteligência. Nós não podemos ficar dizendo baboseira, nós temos que saber o que estamos falando e nortear a nossa fala racionalmente. Fechou? Nós vimos que não. Porque a maioria das decisões na nossa vida, nós não tomamos pela razão pura, nós tomamos pela emoção. Então, nós temos que corrigir a nossa definição. Retórica é a arte de conduzir as palavras para atingir ouvidos, mente e alma, sentimento. Abram qualquer propaganda de um imóvel à venda. Vejam como eles colocam ali um encanto em forma de um playground para as crianças, colocam criancinhas com bexigas, colocam crianças brincando, colocam uma beleza verdejante para atingir o que é razão? Emoção, sentimento, alma. Nós temos que saber comunicar-nos, tanto com o hemisfério esquerdo da razão, como com o hemisfério direito da emoção. E a retórica é que conduz as palavras para isto. Qualidade de palavras somada a quê? Apresentação pessoal, traje, postura, voz, clareza, certeza, correção, coerência e concisão. Se nós queremos uma comunicação correta, nós temos que ter esse somatório aqui. Não apenas as palavras, não apenas ditas de qualquer forma, mas dentro desse princípio. Por exemplo, apresentação pessoal é importante? Terno e gravata? Sim? Não. Exatamente. Não necessariamente. Às vezes a pessoa está de terno e gravata e não está com boa apresentação. A gravata, às vezes, é aquela que traz a informação do cardápio da semana. Aquele marronzinho é da feijoada de quarta-feira. Aquele mais vermelhinho é o molho da massa de quinta. E por aí vai. Então, não é exatamente terno que faz a boa apresentação, mas é uma boa aparência e o traje adequado. Hoje vivemos uma época em que muitos executivos aboliram o terno. Você vai visitá-lo, ele está lá de traje esporte, está à vontade. Se você estiver também à vontade, vai ficar melhor, não vai? Você pode estar de terno, mas se você estiver mais ou menos como ele está, você abriu uma porta, você evitou uma barreira. Aí aqui está alguém de terno, gravata e com um bocado de coisas erradas. Alguma coisa que vocês veem errada aí, por exemplo. Como? Mão no bolso. Mas e no traje? Tá certo, mão no bolso é alguma coisa que no curso de oratória eu combato veementemente. Bonetti deve se lembrar disso. Olha lá, gente, a calça, tipo, o defunto era maior. Não fica bem, fica. Quebra a elegância. E esta pasta está destoando do conjunto. Pasta tem que ser alguma coisa que faça parte da boa apresentação. Se é aquela pasta que já pastou muito, deixe-a de lado e consiga uma outra pasta. Se não der para ser uma pasta dessa, pegue uma pasta qualquer, uma pasta de plástico, mas de boa apresentação. O importante é que ela contribua para melhorar a apresentação e não denigra. Ele está com os 3 botões abotoados. E nós sabemos que um paletó de 3 botões, o último fica desabotoado.
aquela gravata não é a mais recomendável. A cor dela não está bem com a cor do terno. E o próprio terno em si. Ali há uma série de detalhes que nós vamos poupar. Diferença? Só que ele continua com a mão no voz. Não fez um curso de oratória. Mas estão observando que mudou completamente. Qual é a diferença? Qual é a sensação para vocês olhando para um e para o outro? Melhorou? Bem, e aqui nós temos que falar um pouquinho sobre a PNL, Programação Neurolinguística, que diz que todos nós temos 3 canais de comunicação: visual, auditivo e sinestésico. O visual capta pelos olhos e percebe detalhes visuais e gosta de beleza técnica. Então, um visual olhando para ali sabe que este aqui está mais de acordo, porque a calça não está com a barra sobre o sapato está condizente com o próprio terno, a gravata é uma gravata que está mais adequada, o paletó está com o 3º botão desabotoado, e dá uma nota positiva para isso. Os outros 2 canais são o auditivo e o sinestésico. O auditivo, ele não percebe bem as coisas visuais, assim como o sinestésico. Entretanto, alguma coisa não está lhe agradando, ele não sabe bem o que é, mas alguma coisa não está agradando. Ou seja, ele não tem o critério plástico do visual. O visual olha e sabe por quê. Visual é aquela pessoa que entra numa sala e vê um quadro torto. Ela procura disfarçar, olha para lá, mas enquanto não vai lá e não conserta, ela não se sente bem, sente-se incomodada. É isto. Esse é o visual. Então ele olhou ali e não gostou, e deu uma nota para isso. O auditivo e o sinestésico não têm esse critério, mas têm a sensação, a percepção de alguma coisa, de que alguma coisa não está bem. E, claro, nós temos que falar do lado feminino também. Comparem. O que vocês acham? O que acham? Aquele decote é um pouco ousado. Desvia a atenção. Aliás, está aqui uma outra coisa que deixa o homem encucado, né? A mulher usa uma blusa, um vestido com um decote bem ousado. E aí, quando ela vem falar com você, ela faz assim. Então, não use o decote. Então, use uma saia mais longa, mas não é. Não tente entender. Aliás, alguém já disse que mulher não foi feita para ser entendida, e sim para ser amada. Então, amem e não busquem entendê-la. Mas vocês percebem que esse conjunto do lado esquerdo com o conjunto do lado direito mostra uma diferença visual, até no cabelo, até na bolsa, uma bolsa muito exagerada, até naquele decote, a cor da roupa, tudo isto é assimilado visualmente pelo interlocutor. E aí está uma preocupação com a apresentação e o traje. Como nos vemos? Como nos vestimos, tem relação com aquilo que pensamos e como nos sentimos e agimos, que vai fazer com que os outros nos vejam e nos reajam a nós de acordo com esse ciclo. E aí nós vamos nos ver melhor, vamos nos vestir melhor, vamos pensar melhor, vamos agir melhor, e os outros vão nos ver e reagir também mais positivamente. Enfim, a boa aparência traz autoconfiança, que projeta uma imagem positiva, que melhora os relacionamentos, melhora o desempenho e leva para melhorar a aparência, e esse ciclo virtuoso continua girando. Colocação de voz. Isso aqui é de um outro livro, Como Promover Evento Cerimonial e Protocolo na Prática, e ali está escrito assim: o poder catalisador de uma voz possante, bem modulada, enérgica e polida é inquestionável e, ao mesmo tempo que cativa, impõe silêncio consentido. Às vezes você vai falar, por exemplo, numa reunião de condomínio ou numa reunião de interessados em um lançamento. Se você não tiver a voz bem colocada, não falar com firmeza e segurança, o que vai acontecer? A atenção vai se dispersar.
Então, nós temos que ter uma boa colocação de voz. E aí alguém vai dizer, mas eu não tenho, a minha voz é fraca. Não tem boa colocação de voz? Forme a sua voz. E vão perguntar, mas dá para formar a voz? Dá para eu modificar a minha voz? Eu posso fazer isso? Não só pode, como deve. Nós temos 3 registros de voz, eu já falei isso aqui. O agudo, que é o tom estridente, que às vezes a pessoa fala assim, muito estridentemente. Imagine você falando com os clientes assim, que tal, hein? Quando você começar a ver alguém fechando os olhos assim, saiba que você está falando estridentemente. É porque você está formando a voz na parte alta do aparelho fonador, na região chamada apical. Dá esta voz aguda, estridente, não bem recebida. Agora, o outro extremo é a voz grave, que é a voz de peito. Essa voz assim, grave, soturna, pesada. Já pensou numa reunião e estar falando a respeito de um lançamento desse jeito? Ficaria muito bom para lançamento de túmulos. Olha, nós estamos fazendo aí o lançamento de um jazigo extraordinário, um cemitério maravilhoso. É porque a voz está sendo formada na parte baixa do aparelho fonador. E entre os dois nós temos o registro médio, que é a voz de garganta, que é esta que usamos sempre. E todos nós temos esses 3 registros de voz. Se nós quisermos, nós podemos, então, conscientemente, usar um ou outro. Se vocês estiverem com os amigos numa cantina, estiverem numa pizzaria, vocês estão usando essa voz, né? Voz de garganta, conversando. Aí você sai, está chovendo. Você vai tomar um táxi, com a voz de garganta. Táxi. Táxi. Vai conseguir? Experimente a voz de peito. Táxi, táxi, táxi. Nem em Londres você vai conseguir. O que tem que fazer? Táxi. É isso aí. Táxi! Ele para. Os outros vão buzinar, vão xingar, mas você conseguiu. Ou seja, nós temos os 3 registros de voz e nós usamos de acordo com a circunstância. Por que não usar racionalmente? Faça o seguinte. Pegue um gravador, grave a sua voz, ouça depois. Porque uma coisa é nós ouvirmos a nossa voz aqui falando, e outra coisa é você ouvi-la gravada de fora para dentro. Porque aí não há interferência de nada do aparelho fonador e do aparelho auditivo. Grave, ouça. Ela está muito estridente, é porque você está formando a voz aqui na parte alta. Traga para mais baixo. Ela está muito grave. Então, eleve mais um pouquinho a área de formação de voz. Você pode fazer isto. E aí eu pergunto sempre, vocês acham que o meu amigo Cid Moreira nasceu com aquela voz? Acham, não? Imagine o Cidinho Moreira lá no berçário. Ô, babá. Por gentileza, a mamadeira das 8 horas. Boa noite. Hã? Claro que não. A voz era uma voz normal, mas ele soube trabalhá-la e torná-la nessa voz agradável que ele tem. Nós podemos fazer isto. E em vendas, isto é importante ou não? Dê-me a palavra certa no tom de voz exato e eu moverei o mundo. Joseph Conrad disse essa frase. Dê-me a palavra certa com o tom de voz exato e eu moverei o mundo. Palavra certa, eloquência, tom de voz exato, retórica, maneira de falar, maneira de conduzir a palavra. Clareza. Clareza. Você precisa falar de uma tal maneira que a pessoa entenda o que você está falando. Há pessoas que falam de boca fechada, fica difícil de entender. Eu vou pedir licença aos meus patrícios de Portugal, porque há ali, na região norte, algumas regiões que falam com a boca tão fechada que fica difícil de entender o que estão a dizer. Ora pois, tenho um amigo que cada vez que fala comigo, eu fico sem saber o que dizer. Às vezes ele fala e diz, sim, não, mas é não. E às vezes eu tenho que dizer não, mas é sim.
Eu encontrei uma forma, eu falo aham. O que quer que seja que ele diga, aham, porque aí eu não erro. Nós temos que falar abrindo a boca e expelindo as palavras com firmeza e com inteireza, ou seja, falar a palavra por completo. Nós costumamos truncar as palavras. Vocês sabem que o Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de café, não é isso? Mas o que nós mais encontramos aqui não é o pó de café, é o pó de chá. É isso. Pede para alguém fazer alguma coisa. Não, pode deixar. De pode deixar para pode deixar. Eu tenho, e a mãe mineira, a mãe mineira ensinando para a filha, né, para fazer café. Ó, é para popoco pó para popopó. Popoco pó para popopó. E o outro foi à farmácia pedir popatapataio. Popatapataio? O que é isso, hein? É sulfa, que é pó para tapar talho, corte. Popatapataio. Eu tenho um amigo inglês, irmão, que aprendeu português na Inglaterra, pelos meios tradicionais. E um dia ele me perguntou o que era a palavra sensa. Eu falei, não existe. Existe a palavra senso, até em 2 sentidos. No sentido quantitativo, de recenseamento, e no sentido lógico, de senso, sentido. Ele disse, não, é sensa mesmo. Não, mas não existe. Aí nós estamos no metrô. Vem um cidadão lá de trás. Sensa. É isso aí, ó. É isso. É possível. Então nós temos que falar a palavra por inteiro, respeitando-lhe toda a inteireza para formar sentido. E também fugir do rotacismo e lambdacismo. Quem aqui é do interior, hein? Do interior. Quem é do interior? Levanta a mão com coragem, senhor. Nós é caipira. Os outros todos são capitalistas. Eu sou do interior, de Presidente Prudente, lá no final da Sorocabana, 580 quilômetros daqui. Pois é, e lá nós temos uns erros de pronúncia, né? É sorteiro, sordado, se chama rotacismo, é trocar o L pelo R. E há quem use o lambdacismo, que é trocando pelo L. Temos que corrigir isso numa comunicação negocial. Nós temos que depurar a nossa forma de falar, é obrigação nossa. E aí temos que ter a clareza também de sentido. Eu vou ler para vocês o que disse um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Há 16 anos, o senhor Joabson Martins namorava minha filha. Ele começou a se interessar pela chácara e tomar conta dos porcos. Um ano depois, ele casou com minha filha e passou a explorar aquilo como lazer. Aquilo o quê, ministro? Falta de clareza no sentido. Nós temos que ter clareza de ideias para ter clareza de palavras. Mas não pensem que isso é privilégio nosso, não. Essa aqui eu sempre uso, porque essa é demais. Relatórios que dizem que alguma coisa não aconteceu são interessantes, porque, como sabemos, existem coisas sabidas que sabemos. Existem coisas que sabemos que sabemos. Também sabemos que existem coisas sabidas que são desconhecidas. Quer dizer, sabemos que existem algumas coisas que não sabemos. Também existem coisas desconhecidas que desconhecemos, ou seja, aquelas que não sabemos que não sabemos. Um doce para quem disser o que foi que ele quis dizer aí. Não sabemos. Donald Rumsfeld, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos. Dica da dica.
Clareza, em última instância, em poucas palavras, é falar e ser entendido. É obrigação sua, como intermediário de um negócio. O corretor de imóveis é uma ponte entre dois pontos. Ele é o dono do imóvel ou não? Ele é o comprador do imóvel ou não? Aí está a dificuldade. Se ele fosse o dono, está falando de alguma coisa sua, mas não é. Se você fosse o comprador, você estaria comprando alguma coisa para você, oferecendo para você, mas não é. A sua posição é de intermediário. E como intermediário, você tem que ter muita clareza naquilo que fala, muita certeza, muita segurança. E, principalmente, você tem que dizer o que tiver que dizer e ser entendido. A outra é certeza. Precisa ter certeza em negócio imobiliário, não? Pois é, por isso, olha o exemplo aí. Olha a cara do moço. Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Ora, é obrigação de um corretor de imóveis ter certeza daquilo que está falando. Jesus disse: seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. É possível você dizer, eu acho que é assim ou assado? Acho. É quase isso, viu? É mais ou menos isso. É possível? Parece que é assim. Olha, parece. Se não me engano. E a pergunta é, bom, e se você se engana, como é que fica? Volto a dizer, o corretor é uma ponte entre dois pontos. A sua obrigação é desempenhar com o máximo de fidelidade o trabalho que está desenvolvendo. E, para isso, ele tem que adquirir certeza, estudar muito o negócio, perguntar para os colegas mais experientes, perguntar para o seu supervisor, para o seu diretor, mas não deixar de ter certeza. A falta de certeza é o empecilho ao bom desempenho de um profissional. E aqui também é uma história que eu conto muitas vezes, talvez já tenha contado aqui. Aconteceu quando Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos e Yoshiro Mori era primeiro-ministro do Japão. Aconteceu a reunião do G8 no Japão e competia a Mori fazer a saudação a Clinton. E Mori não fala inglês. Até aí, nenhum problema. Há outros estadistas que também não falam inglês. Era só usar um intérprete. Mas disseram, Mori-san, esse é melhor falar inglês, né? Dá status, né? Mas não sabe o Akaranai, não sabe falar inglês. Olha, você vai falar só 2 frases, hein? Presta atenção, hein? 2 frases. Você vai falar assim, how are you? Como vai você? Aí o presidente vai falar, bem, obrigado. E você fala, me too, eu também. How are you? Me too. How are you? Me too. Fácil. Alguns se contentam em conhecer apenas a superfície do negócio. Acho que está bom. No dia, minha gente, talvez pela emoção, em vez de dizer how are you, ele disse who are you? Quem é você? Convenhamos que perguntar quem é você para o homem mais conhecido do planeta naquela ocasião é gozação. E Clinton, que é um grande gozador, em mais de um sentido, aliás, ele... Pergunta aí para a Mônica. Ele disse, eu sou o marido de Hillary Clinton. E Mori disse, eu também. Me too. Agora imagine o que a imprensa mundial fez em torno disso. Falta de certeza. Muna-se de certeza absoluta. Tenha o conhecimento de tudo sobre o imóvel com o qual você está trabalhando e sobre a concorrência também. Não. Foi a vingança da Hillary. Foi sim. Correção. Correção. Bom, aqui, mostrando a língua, fala sobre língua portuguesa.
E alguém poderá dizer, mas nós não temos a obrigação de conhecer profundamente a língua portuguesa. Afinal de contas, é complicada. Eu não sou nenhum filólogo, nenhum gramático. Não precisa. A gramática que nós usamos em toda a nossa vida, desde os primeiros bancos escolares, aqueles que outrora eram chamados de primário e ginasial, até o pós-doutorado, é a mesma, é a gramática expositiva que nós aprendemos no começo. Ao longo da vida, nós vamos estudando, vamos fazendo graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas não estudamos mais gramática. Não é isso mesmo? É a gramática lá de baixo. E aí eu conto uma historinha da lata de tinta. Cidadão que foi contratado para pintar faixas no asfalto. Terceiro dia ele foi chamado às falas. Vem cá, primeiro dia o senhor pintou 1.200 faixas, 1.200 metros. No segundo, o senhor pintou 500 metros. Agora o senhor pintou só 40 metros. Que é isso? É desinteresse? É preguiça? Diz, não, senhor. Absolutamente. É que cada dia a lata de tinta está mais longe. O que acontece conosco e a nossa gloriosa gramática expositiva da língua portuguesa? Nós aprendemos no começo e não aprendemos mais. Não temos mais contato com ela. No curso universitário não temos. Na graduação, na pós-graduação não temos. Então a lata de tinta vai ficando mais longe. E nós começamos a cometer erros gramaticais crassos. E o que é pior, nós evoluímos culturalmente. E aí nós servimos de mau exemplo para os outros. Não, o doutor fala assim, então é assim. Haviam problemas? Não, o verbo haver, no sentido de existir, é invariável. Fica na terceira pessoa do singular. Fazem 2 horas que cheguei. Não fazem, não. Faz. O verbo fazer, no sentido de tempo, é invariável. E outras cositas más. Então, é necessário que nós saibamos conversar, usar a nossa ferramenta de trabalho, que é a língua portuguesa, de maneira correta, sem esnobação. Esnobação é também um vício de linguagem, chamado preciosismo. Não devemos usar, mas devemos conhecer a forma correta de usar a língua, que é tão simples, e a nossa língua tão bonita. Conhecer bem a própria língua não é virtude de alguns, é dever de todos. Nós temos o dever de conhecer bem a língua portuguesa, uma das mais belas, ricas, extraordinárias e flexíveis do mundo. Aí vem alguns vícios que eu alinhei, apenas não vou poder comentar: solecismo, barbarismo, gerundismo. Eu vou estar falando e vocês vão estar ouvindo. Ah, meu Deus do céu! Para depois você estar comentando. Modismo, volta e meia entra alguma moda, né? Algum tempo era com certeza. Qualquer coisa que a pessoa diz, não, com certeza. Agora é por conta. Eu não vim por conta do atraso. Eu não vim por conta da chuva. Que por conta? É por causa. Por conta é outra coisa. Quando falavam que o Neymar, comecinho da conversa, quando ele começou a destacar, iria para o exterior, tinha nascido o filho dele, um jornal noticiou: Neymar não vai para o exterior, vai ficar no Brasil por conta de seu filho. E eu pensei, olha que molequinho, mal nasceu, já está sustentando o pai. Por conta é isto. Plebeísmo, linguagem vulgar, chula. Preciosismo, que é o contrário. Estrangeirismo. Você não conhece uma língua estrangeira, não use os termos da língua estrangeira. Eu era diretor de vendas e tinha um supervisor que veio me procurar e dizer se ele podia continuar fazendo como ele fazia sempre com a equipe dele. Eu falei, o que você faz com a sua equipe? Ele disse, todas as manhãs eu tenho com a minha equipe um brainstorming. Brainstorming. Brainstorming, tempestade de pães. Bread, pão, storming, tempestade de pães. Então eu fiquei imaginando um bocado de pão caindo ali para o pessoal dele, né?
multiplicação de pães. O que ele quis dizer? Brainstorming, tempestade de ideias, cérebro. Aí fala que nem nós no interior, nós não fala brainstorm, nós fala toró de parpite, que é a mesma coisa. Nos nobeia só, nos nobeia. Outro estava muito feliz porque disse, olha, na minha firma disseram que vai haver lá um tal de downsizing e eu estou incluído. Falei, você sabe o que é? É facão, downsizing, vão cortar os... Você está na rua, cara. Outra coisa que temos que ter na comunicação é coerência, para não ter o perigo da CSNPC. Sabe o que é isso? Não? Nunca ouviram? Alguns não fazem a menor ideia, né? Alguns estão pensando que é uma nova taxa, um tributo aí. Não, não é. O Partido Novo... já temos demais. Espera aí, mais de 30. CSPNC significa conversa sem pé nem cabeça. Já tiveram a oportunidade de ouvir alguma conversa sem pé nem cabeça? É agradável? Agora imagine você como profissional visitando um cliente e leva uma conversa sem pé nem cabeça. Vai ser ouvido? Vai ter oportunidade de trabalho? Não. Nós temos que ter em mente que coerência significa que toda comunicação tem que ter início e fim, com um detalhe nessa ordem. Porque se a pessoa começa pelo meio e depois vai para onde? Vai para o fim, vai para o começo, fica girando, feito peru. Então temos que saber, nós vamos começar assim, desenvolver assim e terminar assim. Tem que ter uma estratégia de comunicação. Você tem que saber como você vai trabalhar. Esses 3 pontos não estão aí aleatoriamente. Cada um deles tem uma função, por isso está aí. O início, para que serve? Para despertar o interesse. Claro. Você já deve ter visto a famosa AIDA, não é? Atenção, interesse, desejo, decisão e ação. Início, despertar o interesse. Então, deve ser ameno. Você não deve chegar e já falar do negócio. A pessoa estará preparada para isso? Você estará, mas ele não. Então, faça com uma conversa de amenidades. Fale sobre futebol, pescaria, futebol, cuidado com o time. Se for falar do Palmeiras, você tem que ter cuidado, né? Me disseram que o pessoal do Palmeiras foi contratar o Maradona para técnico. Não seja maldoso. Porque ele foi um grande jogador, um grande técnico. Foram contratá-lo, mas ele não aceitou. Eu disse, não, eu não quero mais saber de drogas. Drogas não mais. Então, esse início tem que ser de amenidade, conversar sobre temperatura, sobre trânsito, até para sentir como está o clima do cliente. Às vezes, você percebe que não é o melhor momento para trocar no assunto. E aí você diz, olha, eu estou vendo que o senhor está preocupado, permita-me, eu volto outro dia. Vamos marcar outro dia? Ele vai ficar agradecido. O meio serve para convencer. Isto é, você vai ter um meio consistente, com documentos, demonstrações, cálculos, e tudo aquilo que possa convencê-lo de que o negócio que você está oferecendo é um bom negócio, é um negócio que vai dar a ele vantagem. Então, este meio tem que ser consistente para ser convincente. E o fim? O fim é para fechar o negócio, é bater o martelo. Assina que está aqui a caneta, pode assinar. E esse fim tem que ser proativo. Não fique esperando o tempo todo que ele decida, porque às vezes ele está precisando de um empurrãozinho. Uma das formas é esta, está aqui a caneta. O senhor quer, né? Quer assinar? Proativo. Não espere que ele resolva tudo. Você tem que ajudá-lo muitas vezes. Se ele ouviu até aí, é porque ele está interessado. Concisão.
Concisão é uma recomendação para nós falarmos o suficiente. Há pessoas que falam mais do que o homem da cobra. Fala demais. É bom isso? O cliente recebe isso de boa vontade? Não, não. Ele sabe que há um limite dentro do qual você deve trabalhar. É até oportuno, ao chegar, perguntar: de quanto tempo eu disponho? Quanto tempo o senhor tem para me dar? E aí, dentro desse tempo, você vai fazer a sua apresentação. O que quebra a concisão são os detalhes. Como canta o rei, detalhes tão pequenos de nós dois. Detalhe pequeno já é um pleonasmo, né? Porque se é detalhe, é pequeno. Mas nós gostamos dos pleonasmos, não gostamos? Já viram aquela a moça da receita? Como ela diz? Divida a abóbora em 2 metades iguais. Se é metade, é igual, né? E o técnico, o jornalista dizendo: o técnico de tal time vai manter o mesmo time. Dá para manter outro? Se vai manter, é o mesmo time. Ou quando dizem para o senhor tem que comparecer pessoalmente. Não queira comparecer por e-mail, que não dá, não. Ora, se é comparecer, é pessoalmente. E nas campanhas dizem: prometo criar 10 milhões de empregos novos. Dá vontade de dizer: dá para criar alguns velhos também? Então, aqui é o pleonasmo, mas, enfim, ele é o rei e goza ainda temos aqui o nosso poeta, da liberdade poética. Detalhes. Não entre em detalhes desnecessários. Diga aquilo que é suficiente. Às vezes, você pode se perder num detalhe, porque vai dizer alguma coisa que não deveria ser dita. Ah, mas você está mentindo? Não está mentindo. Mas não precisa dizer tudo. Precisa dizer aquilo que é necessário dizer, que é ético dizer. Pois é, aqui cabe um carro de porte médio. Opa, o meu carro é grande. Já não vai dar. Já não vai servir para mim. Guimarães Rosa coloca no lábio de um dos seus personagens em Grande Sertão Veredas esta frase: o diabo mora nos detalhes. Se você, então, não quiser ter uma conversa diabólica com o seu cliente, fuja dos detalhes. Aqui está alguém que não era nada conciso. Cheguei à conclusão, talvez um pouquinho tarde, de que os discursos devem ser curtos. A conversa com o cliente também. Dica da dica: depois de fechado o negócio, se o vendedor falar, ele perde. Fechou o negócio, feche a boca, não fale mais do negócio. Eu fui diretor de uma revenda forte. E um dos nossos vendedores tinha feito um belo negócio, vendido um Escort, lançamento do Escort. E aí, fechado o negócio, já assinando, ele disse: pois é, sua esposa vai gostar muito desse carro, ele é muito bonito. Eu disse: opa, ela não gosta dessa cor. Ela não vai gostar, não, senhor. Eu já levei um carro desse e ela me fez devolver. Eu não quero. Tem outra cor? Não, não tem. Então o negócio está fechado. Está terminado. Acabado. Cala a boca, Padilha. Não é esse, aquele outro lá do programa do jogo. Depois de fechado o negócio, se o vendedor falar, ele perde. E agora, para provar que também não temos aqui a intenção de ficar alongando, vamos para uma advertência final. Não aumente nem complique. Aquilo que está ali, o que é? H2O. Vocês tomam? Todo mundo toma? Mesmo do volume morto? H2O. Mas alguém poderá dizer: mas não está bonito, né? H2O está assim desequilibradinho. Não está desequilibrado? Não está desequilibrado? Tá feio. Vamos botar mais um 2 ali que vai ficar mais bonito. Quer ver? Ó? H2O2. Ficou bonito. Quem toma isso? Quem?
Só se quiser ter entranhas louras. Água oxigenada. Não dá. Não dá. E aí alguém pode dizer, não, mas a gente pode ponhar mais um bocadinho no meio, vamos ponhar mais um negocinho assim no meio para ficar mais, né? Mais bonitinho, mais rechonchudinho. E aí faz assim, olha, H2SO4. Quem é que toma isso? Algum químico no pedaço? O que é isso? Ácido sulfúrico. Pô, mas eu só pus... Pois é, em negócios pode acontecer isto. Um pouquinho que você acrescenta pode comprometer o negócio todo. Tem que falar o suficiente. A regra é, saiba tudo, fale o suficiente. E este outro aqui, CHO2P. Aham, está na hora dele, não está? Então eu termino aqui. Muito obrigado.